fazer o seguinte relato: intoxicação por anestésico local em cirurgia ortopédica. Trata-se de uma criança de 7 anos, do sexo masculino, com 25 quilos, asa 2 por conta de asma controlada, rinite alérgica, sem exacerbações recentes, com tratamento sintomático ocasional, que foi atropelada por motocicleta, ocasionando uma fratura de fêmur à esquerda, além de escoriações em pernas esquerda e direita. Sobre a avaliação clínica desse paciente, ele tinha um jejum de 6 horas e já tinha sido realizada analgesia ineficaz com dipirona e cetrolaco em sala de emergência, assim como punção de veia periférica com gel com 22, que estava pérvio no momento da avaliação. Essa criança estava hidratada, eupneica, febril, sinais vitais estáveis, com pressão de 100 por 60, frequência cardíaca de 110, uma saturação de 97%. Tinha auscultas cardíaca e pulmonar normais, sem histórico de alergia medicamentosa, sem cirurgias prévias, e tinha uma radiografia de tórax normal, exames laboratoriais normais. Um hematócrito de 40, hemoglobina de 13,5, plaquetas de 250 mil. Essa é a radiografia para exemplificar a fratura diafisária de fêmur, uma fratura não exposta. E a cirurgia proposta, então, era a colocação de uma haste intramedular e desbridamento de membros inferiores, com necessidade posterior de novas abordagens para tratamento dessas lesões de partes moles. A anestesia proposta foi sedação e analgesia inicialmente, seguida de peridural caudal, visando otimizar essa analgesia pós-operatória, seguida de anestesia geral. Dessa forma, o paciente entrou em sala de cirurgia, foi monitorizado com oximetria de pulso, cardioscopia, pressão arterial não invasiva, ofertado oxigênio sob máscara de Hudson a 4 litros por minuto, e em seguida administrada acetamina, 20 miligramas, com o objetivo de sedação e analgesia. Essa criança foi posicionada em decúbito lateral esquerdo para realizar a peridural caudal, que foi feita com uma agulha hipodérmica, 30 por 7 milímetros, em primeira tentativa. A dose calculada de anestésico local para essa criança foi de bupivacaína a 0,25%, até uma dose total de 15 ml. Bom, após aspiração negativa para sangue líquor, foi prosseguida a injeção da solução anestésica de forma fracionada. Porém, com 7 ml injetados, o paciente apresentou crise convulsiva do tipo tônico-clônico generalizada. Desta forma, fez necessário interromper a injeção. O paciente foi posicionado em decúbito dorsal, ventilado com pressão positiva, alta frequência, baixa pressão, propofol 40 mg, succinilcolina 40 mg e procedido em intubação orotraqueal com tubo 5,5 com balonete, atraumática, primeira tentativa. Bom, a anestesia seguiu de forma sem novas intercorrências, possibilitando o êxito do procedimento cirúrgico. O paciente acordou, foi estubado, sem nenhum dano clinicamente perceptível, nenhum dano neurológico, e evoluiu positivamente a seguir na enfermaria. Pronto. Bom, abrindo aí para a plateia, perguntas. Pessoal, pergunta aí. Está na hora de acordar. Eu queria saber o seguinte, você falou que estava tudo normal, aparentemente, mas houve alguma avaliação, já que ele foi atropelado, houve alguma avaliação do neuro nesse paciente? Não? Nada neurológico foi avaliado? Não, ele foi para a sala de emergência e lá foi feita a avaliação. Provavelmente sim, mas assim, a gente recebeu o paciente já com um relato que estava tudo normal. Tudo normal. Sim. E havia raio-x da coluna dele? Não. Não foi feito raio-x de coluna para ver, porque foi um atropelamento, não tinha queixa veio da emergência assim, do jeito que estava, só com esse raio-x. Isso. Outra coisa, vocês não têm agulha apropriada para bloqueio peridural? Não. Não. Foi feito com agulha normal. Hipodérmica, sim. Hipodérmica. Eu tenho uma pergunta. Essa criança tinha uma fratura diafisária de fêmur, né? E a gente sabe que há uma grande perda, né, volêmica. E como é que essa criança se apresentava
hemodinamicamente? Ela estava estável, Sem recebeu, nenhum sinal de que... Sim, ela foi vista na emergência, pegaram a veia dela, fizeram uma hidratação inicial, ela chegou relativamente estável para a gente. A gente esperava, também por esse motivo, a gente esperava que ela fosse até... Estabilizar mais. Talvez, né? Ou cair depois uma melhor hidratação. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente dessas fraturas diafisárias, né? Que ocorre um grande sequestro de sangue. Uma pergunta aqui. Teve alguma manifestação cardiológica? Não associada? teve. Não teve. Pelo relato ali que ela colocou, a injeção foi feita de maneira aspirando, né? Injetava e aspirava, fracionando. E, quer dizer, uma boa técnica, inclusive. No final, ela acordou com analgesia? O bloqueio funcionou, não funcionou? Fica um pouco mascarado, porque, na verdade, a anestesia foi adaptada para ela ficar com analgesia venosa, né? A gente não considerou que que o bloqueio tinha sido eficiente, o bloqueio peridural tinha sido eficiente. A gente abortou a técnica verdadeiramente, né? Não ficamos esperando com a sorte de ficar com um bom bloqueio no final. Entendi. E o que vocês acham de, ao invés de começar pelo bloqueio, fazer anestesia geral e depois com a anestesiada Isso geral? vai fazer parte da discussão. Pergunta interessante. Pergunta pertinente. Mais perguntas? Pode. Tem. Vamos ver o relato aqui. Bom, alguma coisa já foi perguntada. A senhora perguntou, esqueci seu nome. Solange perguntou para mim sobre a agulha própria, né? Assim, tem tudo a ver, essa discussão aqui tem tudo a ver com o tema do Congresso, em termos de segurança, né? A agulha hipodérmica não é uma agulha ideal para fazer um bloqueio em anestesia pediátrica, em qualquer tipo de anestesia que envolva o neuroeixo, né? A gente pode levar fragmentos de pele para dentro do sistema nervoso central. De certa forma, a gente está enxertando algum tipo de pele, um tecido estranho do sistema nervoso central. E a agulha hipodérmica tem um bisel que não é um bisel adequado para fazer isso. Eu garanto que todos aqui já fizeram um bloqueio epidural caudal com agulha hipodérmica. Todos já fizeram e alguns fazem rotineiramente. Mas não é o ideal. Nós não utilizamos catéter, né? A gente ia fazer uma punção e injetar toda a massa de anestésico pela agulha. E é sabido que as agulhas hipodérmicas elas podem fazer mecanismos de válvula dentro do endotélio vascular, de forma que a gente aspira e não vem nada. E na hora de injetar, a gente pode estar injetando, pelo menos parcialmente, dentro do vaso, que é o que deve ter acontecido. Deve ter sido o motivo da aspiração negativa e da intoxicação. A pergunta referente em relação a fazer anestesia geral e depois proceder à punção epidural é interessante, porque seria a forma, digamos assim, mais humana, né, que alguns considerariam, mas para a gente foi um fator positivo, né? O fato de a gente não ter colocado o paciente sob anestesia geral permitiu a gente identificar a injeção intravascular e a paciente desenvolver neurotoxicidade antes da cardiotoxicidade. Se esse paciente tivesse sob anestesia geral, provavelmente esse paciente desenvolveria um sintoma cardiovascular antes de desenvolver sintomatologia de intoxicação do sistema nervoso central. Então, isso para a gente foi bom, né? A intercorrência foi tratada adequadamente? Acredito que sim. A gente ventilou um paciente de estômago cheio sob máscara, mas isso é uma coisa, diante da intercorrência, acho que é aceitável, né? E o desfecho poderia ter sido pior justamente por a gente fazer um bloqueio, de repente, no paciente com anestesia geral e ela desenvolver uma parada cardíaca com bupivacaína, que nós sabemos que é de difícil reversão, né? As formas de evitar o fato ocorrido, né? Usar agulhas adequadas, né? A gente poderia ter passado um catéter. Alguns anos atrás, assistindo uma palestra com o Dr. Pedro Paulo, ele me mostrou um vídeo para a plateia de uma punção epidural caudal utilizando um gel, se eu não me engano, e passava um gel com 18, não sei se era um 18 ou um 20. E eu achei a manobra interessante justamente porque eu já tinha tido esse caso já. Então, eu pensei, poxa, de repente, com essa manobra, eu teria evitado o fato de estar com uma agulha fazendo um mecanismo de bisel dentro do espaço peridural. Então,
o fato de passar um catéter epidural caudal certamente daria também mais segurança no sentido de evitar a intoxicação por anestésico local. Basicamente isso. Não, você pode, você ainda tem tempo, pode concluir, né? Não é você. Acho que não tem... Bom, enquanto ela pega o microfone, a gente está desde cedo aqui falando sobre segurança, né? Acho extremamente importante, e aí passa por aquilo, né? Acho que temos que brigar em todos os lugares para que tenhamos material adequado, né? Para execução de bloqueios em criança, bloqueios contínuos, porque não há mais tempo para improvisos, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, fiz anestesia pediátrica e fazia caudal. Não havia dispositivos, era com essa agulha mesmo que tinha que fazer e ponto final. Hoje, não. Se já há no mercado dispositivos próprios para a execução de técnica, a gente tem que brigar para ter, seja no público, seja no privado. E outra coisa diante do bloqueio, dessas complicações, a gente está sempre pronto para resolver a complicação. Isso é muito importante, né? Para não perder tempo, houve a complicação, trata, tem que estar pronto para resolver e não perder tempo em pensar o que foi e o que não foi. Tem que resolver e pensar depois. Pode falar, Solane, dá tempo? Não, eu queria perguntar a você o seguinte, diante do fato de ser uma emergência, né, e você fazer um bloqueio no neuroeixo num paciente emergencial, e que poderia fazer uma síndrome compartimental, né, no pós-operatório, inclusive, né? Você fazer um bloqueio no neuroeixo, você não acha que você, vamos dizer assim, não seria uma técnica muito bem indicada? É criticável sem dúvida. Mas assim, a gente que trabalha com trauma, a gente sabe quanto que esses pacientes se beneficiam dessa analgesia de bloqueios condutivos, né? Então, na verdade, a gente pesa risco-benefício, na maioria das vezes a gente acaba optando por fazer os bloqueios regionais. Seja um bloqueio de plexo braquial para uma fratura de úmero, seja para uma fratura de fêmur, como foi o caso, a gente acaba optando por fazer técnicas regionais visando um bom pós-operatório do ponto de vista de dor. Não, até pensei em bloqueio periférico, mas optei, já que era uma fratura de fêmur e que tinha várias lesões em ambas as pernas, eu optei por fazer um bloqueio do neuroeixo, que eu acho que eu ia juntar, dar um melhor tratamento para o paciente, nesse caso. Não era uma coisa unilateral. Doutor Vanzilota? Na verdade, é um comentário, você permite? Claro. Para aqueles que não me conhecem, quer dizer, eu sou totalmente a favor e defendo arduamente que a gente tente trabalhar com as melhores condições possíveis. Desde que eu assumi a chefia do hospital, eu brigo por isso. O diretor do hospital, quando me vê, até se esconde, porque eu estou sempre reclamando, estou sempre brigando por isso. E ainda mais especificamente no meu caso, que eu trabalho com uma população específica que é desamparada dentro do município, que todos os insumos, tudo é comprado para adulto e nada é comprado para criança. Mas eu queria fazer umas observações, que são constatações do meu dia a dia, o que eu já observei aqui no Brasil e fora do Brasil. Anestesia regional desse tipo caudal, feita com agulha hipodérmica, é o dia a dia, não só no nosso meio, como fora do Brasil também. Isso que você colocou sobre o problema de epitelioma, de implante de células epiteliais, é descrito, mas é falado, é comentado, mas eu não consegui encontrar até hoje, e eu espero que alguém possa me mostrar alguma publicação que mostre realmente a ocorrência disso em revistas sérias e indexadas. Talvez não em anestesia, mas assim, aqueles procedimentos, aqueles pacientes que fazem muitos procedimentos de punções lombares para fazer quimioterapia endotecal repetidamente. Sim, mas acredito que seja nessa população. Até existe, com neurologistas, com oncologistas e tudo mais. A única coisa que eu queria comentar sobre isso aqui eu uso agulha hipodérmica até hoje, e o que eu só sugeriria, uma coisa que eu aprendi a fazer, e que uma coisa que parece um bom senso bem objetivo, assim, em vez de usar a 30/7, usa a 30/8. Porque quando você está usando a 30/8, a chance de você canalizar um vaso é muito menor. E a chance de você conseguir aspirar sangue é muito maior. Entendeu? A chance de colabar aquilo é menor. Então, quer dizer, vai diminuir um pouco. Entendeu?
E outra coisa sobre o comentário do Rodrigo, que você depois falou, sobre a vantagem ou desvantagem de fazer anestesia geral antes ou depois, ou concomitante com anestesia regional. Isso é uma observação do consenso que existe na literatura mundial da anestesia pediátrica, de todos os autores que falam, que discutem isso. Isso é um assunto para uma aula inteira. Mas o consenso é que a anestesia geral deve ser feita antes e o paciente deve ser bloqueado depois. Existe uma série de comentários sobre isso, que eu não vou entrar, não é meu objetivo fazer uma aula aqui. Só estou citando isso porque eu já assisti dezenas de aulas sobre isso, isso é um assunto que me interessa também, é óbvio, meu dia a dia, e o consenso é exatamente esse. Um detalhe que eu esqueci de citar é que nessa solução, não sei se vocês já perceberam, a gente não utilizou adrenalina. Eu não sei se vocês têm o hábito também de usar soluções com adrenalina em pacientes pediátricos. E a recomendação é que quando é feito o bloqueio regional em paciente pediátrico sob anestesia geral, utilize-se sempre a adrenalina, por conta de você pode fazer o diagnóstico de injeção intravascular precocemente. Bom, seria a única forma, sob anestesia geral. Na realidade, nós corremos tanto que a gente... Pois é, mas eu sei, meu amor. Pode perguntar. Foi utilizada a máscara laríngea, né? Não, foi intubação. Aqui foi intubação. Eu ia fazer uma consideração sobre a máscara laríngea, então faço uma consideração hipotética. Se fosse usada uma máscara laríngea nesse paciente, seria mais conveniente usar a máscara com dispositivo de aspiração esofagiana. É a pergunta que eu faço a todos. Por conta do... O fato dela estar de estômago cheio, né? Aí eu vou ter que passar essa pergunta para o doutor Vanzilota, porque eu particularmente desconheço a existência de máscara do tipo Supreme, para pediatria. Existem vários modelos com via aspiração gástrica. Para aspiração gástrica. Eu realmente agora me fugiu, eu já perdi o fio da meada sobre a tua explanação inicial, quer dizer, era uma urgência e provavelmente o estômago cheio, quer dizer, independente considerado como estômago cheio. A gente tem que considerar primeiro a indicação ou a contraindicação de usar máscara laríngea se vai ser anestesia geral, ou se o ideal seria com anestesia, com intubação traqueal. Isso é um... Agora, aquela via de aspiração gástrica num paciente com estômago cheio não protege nada. Você tem que considerar, então, que a máscara laríngea é possível de usar. Eu vou correr esse risco, eu vou assumir isso. Isso é uma questão. Até porque geralmente os catéteres que são passados através da máscara laríngea são catéteres mais finos do que normalmente necessariamente. Exatamente. Eu acho que o objetivo daquela via é mais para você esvaziar o estômago quando você ventilou, hiperinsuflou, uma coisa assim. Agora, estômago cheio... Resíduo líquido, né? E assim, não sei... Sim, você tira, você aspira o resíduo líquido, mas o sólido você não consegue aspirar. E assim, não sei a opinião dos colegas aqui que fazem mais essa área, mas eu particularmente não teria coragem de passar uma máscara laringéia numa criança, numa situação emergencial, e ainda mais que vai mudar de decúbito para fazer bloqueio, que aquela máscara, de repente, pode se deslocar. Eu não sei, isso é uma opinião minha, não sei a opinião dos colegas. Mas acho que a intubação é mandatória. Gente, alguém tem mais perguntas? Bom, vamos encerrar, então, esse módulo. Vamos para o coffee break. E agradecer a presença de todos.